Uma viagem ao coração do sagrado. Hoje, nesta ocasião tão especial, você é chamado a embarcar em uma jornada que ultrapassa os limites do tempo e do espaço. Esta não é uma jornada comum. Não é apenas uma exploração das antigas histórias que compõem as Escrituras. Hoje, você é convidado a viajar pelos recônditos do coração do sagrado, a revisitar os símbolos e os mistérios que Deus, em sua infinita sabedoria, deixou como testemunhas de sua presença, de seu poder e de sua promessa eterna. Imagine, por um momento, estar diante de objetos que, embora envoltos em mistério, carregam consigo a marca do divino. Objetos que foram tocados pelo próprio Deus ou por aqueles que ele chamou para realizar sua vontade. Esses objetos, que parecem perdidos na vastidão da história, continuam a falar com você, não através de suas formas físicas, mas através das verdades espirituais que representam. Ao longo dos séculos, muitos têm se perguntado: onde estão esses objetos hoje? Qual é o significado de sua ausência? Será que sua perda física significa algo maior? Será que Deus, ao permitir que esses objetos se perdessem, quis ensinar algo a você que vai além do tangível, algo que se aprofunda no eterno? Essas perguntas levam você a uma reflexão mais profunda sobre o que significa realmente buscar a Deus, sobre o que é verdadeiramente valioso em sua fé. Nesta introdução, você não está apenas preparando o terreno para uma exploração histórica ou arqueológica, embora essas dimensões certamente enriqueçam sua compreensão. Em vez disso, você está se preparando para uma jornada teológica, uma exploração das profundezas da fé. Você vai além das simples curiosidades históricas para tocar no cerne do que esses objetos simbolizam para você hoje, para sua caminhada de fé, para sua relação com Deus e para seu entendimento de seu plano eterno. Comece refletindo sobre o papel que esses objetos desempenharam na vida do povo de Deus. Eles foram mais do que relíquias. Foram sinais tangíveis da presença divina, lembretes concretos das promessas de Deus e ferramentas pelas quais Ele demonstrou seu poder. No entanto, hoje, ao olhar para a ausência desses objetos, você é convidado a redescobrir o que significa viver pela fé, a crer nas promessas de Deus, não porque pode tocá-las, mas porque pode senti-las profundamente em seu coração. Considere, por exemplo, a Arca da Aliança, que por séculos foi o centro da adoração e da vida religiosa de Israel. Imagine o impacto de perder algo tão fundamental, algo que representava a própria presença de Deus entre seu povo. E, no entanto, o desaparecimento da arca não marcou o fim da fé de Israel, mas o início de uma busca mais profunda, uma busca pelo Deus que é maior do que qualquer objeto, maior do que qualquer símbolo. E o que dizer do Jardim do Éden? Um paraíso perdido que desde o início dos tempos permanece como um anseio profundo no coração da humanidade. Embora o local físico tenha sido perdido, a promessa de um novo Éden, de uma restauração completa, continua viva em sua fé, apontando-o para a esperança de um futuro glorioso com Deus. Esses objetos não são meros artefatos antigos. Eles são testemunhos de eventos transcendentais, símbolos de verdades espirituais e expressões tangíveis do relacionamento entre Deus e a humanidade. Ao investigar a Arca da Aliança, o Jardim do Éden, os ossos de José e a vara de Moisés, você é convidado a mergulhar nas profundezas teológicas dessas histórias, para extrair lições que são tão relevantes para você hoje quanto eram para os antigos. Hoje, caminhe por essas histórias com um novo olhar. Abra seu coração para entender o que Deus está dizendo através desses mistérios, para discernir as lições que Ele quer ensinar através da ausência desses objetos. Porque, afinal, não é naquilo que você vê, mas naquilo que você crê, que reside a verdadeira essência da sua fé. Esta introdução é um convite para que você se permita ser transportado para uma dimensão onde a fé é mais real do que qualquer relíquia, onde as promessas de Deus são mais palpáveis do que qualquer objeto. Que ao percorrer essa jornada, você possa não apenas buscar o que foi perdido,
mas descobrir o que foi encontrado em Cristo, em sua fé e em sua caminhada diária com Deus. Prepare-se então para mergulhar em uma exploração profunda e transformadora. O que está em jogo aqui não é apenas o destino de alguns objetos antigos, mas o destino da sua própria jornada espiritual. Que esta reflexão conduza você a uma fé renovada, a uma esperança revigorada e a um amor mais profundo pelo Deus que, mesmo quando algo se perde, está sempre presente e fiel. A Arca da Aliança, símbolo da presença divina e do pacto eterno. Inicie sua jornada com a Arca da Aliança, talvez o mais icônico dos objetos perdidos da Bíblia. Esta arca, conforme descrito em Êxodo 25, foi meticulosamente construída segundo as instruções divinas dadas a Moisés. Feita de madeira de acácia e revestida de ouro puro, a Arca da Aliança abrigava os objetos mais sagrados do antigo Israel: as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e um vaso de maná. A arca como trono de Deus. No Antigo Testamento, a arca era o ponto focal da presença de Deus na terra. No hebraico, a palavra arca é Aron, que pode significar tanto um cofre quanto um trono. A tampa da arca, chamada de propiciatório, era onde Deus se manifestava entre os querubins, um símbolo do seu trono celestial. Êxodo 25, 22. Cada vez que a arca era carregada diante do povo, eles não estavam apenas transportando um objeto sagrado, mas levando consigo a própria presença de Deus, o pacto vivo e eterno entre o Criador e o seu povo. O desaparecimento e o mistério duradouro. O paradeiro da arca, após a destruição do Templo de Salomão em 586 a.C., é um dos grandes mistérios da história. A Bíblia silencia sobre o destino da arca após este evento catastrófico. Alguns estudiosos acreditam que ela foi escondida por sacerdotes fiéis para protegê-la da captura pelos babilônios, enquanto outros sugerem que foi levada para um local seguro, possivelmente na Etiópia, onde a Igreja Ortodoxa Etíope afirma, até hoje, ser sua guardiã. A arca no futuro. Um símbolo da esperança escatológica. A ausência física da arca, entretanto, não diminui sua importância espiritual. Em Apocalipse 11, 19, você lê que abriu-se o templo de Deus, que está no céu, e foi vista a arca da sua aliança. Este vislumbre escatológico revela que a arca, como símbolo do pacto divino, transcende sua forma física, apontando para uma realidade celestial onde a presença de Deus será plena e acessível a todos os redimidos. A arca, em última análise, é uma promessa de que o que foi perdido na terra será restaurado no céu. 2. O Jardim do Éden, o paraíso perdido e a promessa de restauração. Sua jornada o leva agora ao Jardim do Éden, o local onde a história da humanidade começou. Descrito em Gênesis como um lugar de beleza incomparável, onde a humanidade vivia em perfeita harmonia com Deus, e a criação, o Éden, foi o cenário do trágico evento que lançou a humanidade na condição de pecado. Expulsos do jardim, Adão e Eva deixaram para trás não apenas um lugar físico, mas um estado de existência ideal que a humanidade tem buscado desde então. O significado espiritual do Éden. O Éden, cujo nome em hebraico, Éden, significa deleite ou prazer, representa mais do que um paraíso perdido. Ele é um arquétipo espiritual da comunhão perfeita entre Deus e o ser humano. A perda do Éden, portanto, simboliza a perda dessa comunhão, uma ruptura que se tornou a fonte de todo o sofrimento humano. Contudo, o desejo de retornar a esse estado de graça e proximidade com Deus é inerente à condição humana e permeia toda a narrativa bíblica. O Éden na arqueologia e na teologia.
Apesar das tentativas de localizar o Éden fisicamente, com alguns arqueólogos sugerindo que ele poderia estar na região do Golfo Pérsico, onde os rios Tigre e Eufrates se encontram, é importante lembrar que o Éden transcende qualquer localização geográfica. Ele é, antes de tudo, um símbolo teológico. O retorno ao Éden não será através de uma descoberta arqueológica, mas pela restauração final da criação, prometida por Deus em Cristo. A promessa de um novo Éden. Em Apocalipse 22, você encontra a visão de um novo Éden, onde o rio da vida flui do trono de Deus, e a árvore da vida, que outrora estava no Éden original, volta a dar frutos. Esse novo jardim não será apenas uma restauração do que foi perdido, mas uma superação da queda, onde a comunhão com Deus será plena e eterna. O que começou em um jardim terminará em outro, mas este novo jardim será incorruptível, livre de pecado e de morte. 3. Os ossos de José, símbolo de esperança e fidelidade. Avance agora para uma história menos conhecida, mas rica em significado. Os ossos de José. Em Gênesis 50, 24, 25, José, prestes a morrer, faz seus irmãos jurarem que levarão seus ossos de volta para a terra prometida. Este pedido é mais do que uma última vontade. É um ato de fé inabalável nas promessas de Deus. Mesmo em sua morte, José não queria ser separado do destino de seu povo. A importância teológica dos ossos de José. Os ossos de José, como mencionados em hebraico, etzem, referem-se à essência de algo, a algo que perdura além da morte física. Quando Moisés, séculos depois, leva os ossos de José no Êxodo 13, 19, ele está carregando não apenas restos mortais, mas a essência da promessa divina, o testemunho de que Deus é fiel. José, através de seus ossos, continua a ser parte da jornada de Israel, apontando para a esperança do cumprimento de todas as promessas de Deus. O sepultamento em Siquém e seu significado. Quando os ossos de José finalmente são sepultados em Siquém, Josué 24, 32, é o cumprimento de uma promessa feita por Deus há séculos. Este ato simboliza a continuidade da aliança divina, que não se rompe com a morte, mas que transcende gerações. Para você, os ossos de José são um lembrete de que a fidelidade de Deus abrange toda a história humana e que ele completará o que começou. 4. A vara de Moisés, instrumento de milagres e julgamento. Finalmente, falamos sobre a vara de Moisés, que, em sua simplicidade, se tornou um instrumento dos atos poderosos de Deus. Quando Moisés se apresentou diante de Faraó, foi com esta vara que ele trouxe os sinais e maravilhas de Deus. Êxodo 7, 10, 12. Com ela, ele dividiu o Mar Vermelho, Êxodo 14, 16, e fez jorrar água da rocha no deserto. Êxodo 17, do 6. A vara, como símbolo de autoridade divina. A palavra hebraica, mater, não só significa vara, mas também tribo e autoridade. A vara de Moisés era mais do que um simples pedaço de madeira. Ela era um símbolo tangível da autoridade delegada de Deus. Cada vez que Moisés levantava a vara, ele estava, na verdade, invocando o poder de Deus para intervir na história de seu povo. A vara é um lembrete de que Deus usa o simples para realizar o extraordinário. A vara e a figura de Cristo. A vara de Moisés aponta para Cristo, o pastor supremo que guia seu rebanho com autoridade e poder. Assim como a vara de Moisés abriu o caminho para a libertação do povo de Israel, Cristo, através da cruz, a vara da justiça divina, abre o caminho para a sua salvação. A vara de Moisés, portanto, não é apenas um instrumento do passado. Ela simboliza o poder redentor de Cristo que atua em sua vida hoje. Sua exploração dos objetos perdidos da Bíblia leva a uma conclusão poderosa. Embora esses objetos possam estar fisicamente perdidos, seu significado permanece vivo, vibrante e relevante. Eles falam a você de um Deus que é eternamente presente e que cumpre suas promessas.
Se você gostou dos segredos que exploramos hoje, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a levar essas histórias a mais pessoas. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E compartilhe nos comentários o que mais chamou sua atenção. Sua interação é importante para nós. Até mais!